nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Nós vamos abrir a palavra no livro de 2 Reis, capítulo 6, verso 16 e 17, que diz assim: E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele conta a história de que a terra de Israel estava em guerra contra a Síria, o rei da Síria. E o momento era muito delicado, difícil. E o texto conta que havia um jovem que estava ao serviço do profeta Eliseu. E quando ele viu essa situação, ele ficou muito preocupado. E o rei da Síria, naquele momento, também ficou muito preocupado, porque sempre quando ele ia fazer suas guerras, o rei de Israel sabia as estratégias e assim ele alcançava o escape. Isso intrigou o rei da Síria. Então o rei da Síria mandou que os seus servos investigassem. Investigaram e souberam que Eliseu é quem estava entregando, né? Porque ele tinha tido as revelações do Senhor e o Senhor mostrava a ele toda a estratégia do rei da Síria, e assim o povo de Israel alcançava o livramento. Então o rei da Síria, ele traça uma estratégia: eu vou descobrir onde Eliseu está. Descobriu, era a cidade de Dotã, e ele enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, e ele falou assim: hoje nós vamos acertar com Eliseu. Então, nesse momento, o moço, o jovem de Eliseu, fica preocupado, porque certamente ele ficou ali pensando: olha, hoje vai ser a nossa derrota. E ele viu toda essa estratégia do exército do rei da Síria e ele ficou muito apavorado. E então Eliseu ora ao Senhor e fala com o moço dele: por que você está temendo? Porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. E Eliseu então ora ao Senhor e pede para que Deus abra os olhos daquele jovem. E o Senhor abre os olhos do jovem, e o jovem então vê que ao redor de Eliseu havia um grande exército de soldados celestiais à defesa de Eliseu. E assim o Senhor deu vitória ao rei de Israel. O que nós entendemos com a palavra que acabamos de ler? Às vezes nós, principalmente os jovens, eles são cercados por muitas provas, lutas, dificuldades, desespero. E essas lutas vêm de todos os lados. E há uma grande preocupação. E a pergunta é: o que vamos fazer diante dessa situação? Quantos jovens estão cercados, com tantos problemas na vida deles? Por exemplo, desemprego, solidão, o medo, problemas no ambiente familiar. Quantos não estão perdidos e fazem essa mesma pergunta ao moço, a Eliseu? Só que a palavra nos ensina que esse jovem, ele foi buscar recurso no próprio profeta. O profeta ali é um tipo do Senhor Jesus. Quando nós temos as nossas necessidades, os nossos problemas, as nossas lutas, nós devemos lançar sobre ele. Mas veja o que aquele jovem fez. Ele foi diante do profeta Eliseu e ele teve ali a resposta que ele precisava. E o Eliseu então pediu: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Toda a ação do Espírito Santo nesse momento em que nós estamos vivendo é que os nossos olhos sejam abertos para ver o recurso, para ver a operação de Deus em nosso favor, para que possamos ver o grande amor de Deus, para que possamos enxergar o plano de Deus para as nossas vidas. O que está te cercando hoje na sua vida, meu irmão? Você que está nos ouvindo,
nesta hora. O Senhor, Ele pode abrir os seus olhos. Quanto tempo você tem sido cercado por um exército de problemas nas suas vidas, enfrentado aflições, dores? Hoje, nesta hora, é o dia em que os seus olhos serão abertos para ver a salvação, para ver o livramento através de Jesus. O Senhor Jesus é a nossa solução e Ele quer mudar a nossa vida, a sua história. Assim como estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor do profeta Eliseu, assim também o Senhor está nos cercando com a sua vitória, com as suas bênçãos, o livramento, e podemos então confiar de que Deus está nos ajudando e nós vamos alcançar a vitória na nossa vida. Que Deus assim possa nos abençoar com a sua palavra, certo de que Ele está ao nosso redor, cercando a nossa vida e revelando todas as estratégias para o nosso bem. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós glorificamos a Deus por esta hora aqui de oração, onde nós entendemos que Deus está no controle de cada um de nós. E colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Pedimos a solução das nossas fraquezas, nossos problemas. Nos ajude, Senhor, a andar na sua presença, firmes e vendo ao longe, vendo as maravilhas e as operações do Senhor em cada um de nós. Recebe o nosso culto, nós oramos em nome de Jesus. Amém. E a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo, seja com todos nós até a volta de Jesus. Amém.